Eu acho que é um escândalo, assim, sabe? Porque nós temos dois temas que para mim são centrais. Primeiro, o descompasso entre o salário dos políticos e do povo brasileiro. A gente tem um aumento real do salário mínimo que inexistiu no governo Bolsonaro, um congelamento e um rebaixamento global, que o Sakamoto falava, da massa salarial dos trabalhadores, aprofundada com a reforma trabalhista. E o mesmo Congresso que aumentou o salário dos parlamentares de uma maneira, um valor exorbitante, escalonado, que chega a 46 mil, né, em 2025, foi o mesmo que congelou a possibilidade de reajuste de servidores públicos, né, pegando carona com a pandemia. Foi lá em 2020, e nós estamos falando do enfermeiro, da enfermeira, da professora, enfim, congelou carreiras. Claro, os valores são incomparáveis, etc., mas é que eu acho que isso é um pouco simbólico e, ao mesmo tempo, muito escrachado, sabe? De como o Congresso, que congela salários, faz a reforma trabalhista, que agora tem todo um debate na PEC de transição, que tem um setor neoliberal e da oposição bolsonarista, que já está fazendo oposição, né? Que não quer garantir o mínimo para o aumento real do salário mínimo e para ampliar o Bolsa Família. Esse mesmo Congresso vota toque de caixa, um aumento, né, que também tem outra dimensão mais geral, na minha opinião, que é o tema de quem aumenta o seu próprio salário. Vocês são jornalistas, tem uma database do Sindicato dos Jornalistas, né? E aí depende da luta dos jornalistas. Agora está tendo uma greve dos aeronautas, pilotos e pilotas, comissários e comissárias de bordo, né? Numa circunstância em que aumentou o preço das tarifas de avião e se diminuiu o posto de trabalho, diminuiu o salário, né? Na prática dos pilotos e comissários. Então, todas as categorias fazem uma luta para ter o seu aumento. E no caso dos políticos, não deveria ser considerado uma categoria, porque política não é profissão. Eu sou bibliotecário, eu estou aqui numa função pública, né, e o pessoal tem essa contribuição por uma ideologia para representar determinados valores. Por que eu estou dizendo isso? Porque o certo seria ter alguma lógica de salarial que não fosse os próprios parlamentares votar os seus salários. Né? Isso é legislar em causa própria, isso já por si eu acho meio indecente, sabe? Dessa política brasileira que tem feito cascata nas assembleias legislativas, como vocês estavam falando, nos governadores, vice-governadores, enfim, e que aí distancia ainda mais, né? Os políticos, o salário dos políticos e a realidade do povo brasileiro que viveu esse rebaixamento global Aqui, ó, dos uma pessoa. salários. Tem uma ouvinte nossa aqui que fala que ela é empregada doméstica. E ela nunca recebeu um aumento de 50%, foi o que ela falou. E é isso mesmo, que recebe já há quase 10 anos praticamente o mesmo salário. Ô, Fernanda, vamos falar sobre a PEC da transição. Primeira vitória do governo eleito no Congresso. Uma aprovação muito negociada, que causa um pouco até de preocupação. Que tipo de negociação foi essa com Arthur Lira para conseguir esse apoio? Como você viu essa vitória, né? E até rearranjo que eles fizeram em relação a essa PEC. Reduzir o prazo, né? Deixar o teto, reduzir o prazo, essas negociações. Como é que você define aí essa aprovação e as negociações agora para aprovação no segundo turno? Olha, Fabiola, eu vejo muito importante, né? Óbvio que sem aprovar a PEC, que agora vai começar o segundo turno ainda hoje, a gente está lá, né, votando alguns projetos, logo deve entrar no segundo turno. Sem a PEC não teria condições de ter aumento real do salário mínimo, ter a volta da farmácia popular, o Minha Casa Minha Vida, e os R$ 150 por criança, além dos 600 do Bolsa Família, como nós falávamos, o Bolsonaro deu os R$ 600 na véspera da eleição, para ver se conseguia vencer a eleição, e não previu no orçamento de 2023 a manutenção desse programa, porque não era parte da agenda econômica dele e do Paulo Guedes. Agora, sem a PEC de transição, tu não teria nenhuma condição de coisas básicas para o povo brasileiro. Um programa para atender os mais vulneráveis, 33 milhões de brasileiros, as famílias que precisam da farmácia popular pelo alto custo de medicamentos, algum programa habitacional, Minha Casa Minha Vida, que foi paralisado nos 4 anos de governo Bolsonaro. Para te ter uma ideia, com a PEC, o patamar de investimento
volta aos parâmetros de 2019, ou seja, sem a PEC não teria investimento nenhum no Brasil em 2023. Então é importante para o governo Lula começar e ter esses recursos para começar a implementar os programas sociais enfim, né, sinalizar, garantir recursos para o povo brasileiro. Agora, primeiro, é absolutamente insuficiente do ponto de vista dos desafios do Brasil. Nós perdemos muito recurso com o teto de gastos, com a agenda econômica dos últimos 4 anos, e talvez uma das partes mais importantes da PEC vai ser votada no destaque hoje do Novo, que é que desconstitucionaliza o teto de gastos. Me parece muito importante para poder avançar numa agenda econômica distinta no país, e, óbvio, o Novo destacou esta parte para tentar manter esse teto de gastos, que é um escândalo, né, que nenhum outro país do mundo tem e que limita a capacidade de investimento até 2036 e, ao mesmo tempo, coloca os recursos da dívida, o superávit, como sagrado, né? Enfim, os interesses dos banqueiros como sagrado. E 2, então, esta parte vai ser votada agora. Eu acho que o mérito mantém a votação no segundo turno, mas esse destaque é bem apertado, né? E nós temos que lutar para aprová-lo, porque aí se consegue mudar o teto de gasto no ano que vem com uma lei de maioria simples, e não os 308 votos da PEC. Tu já tira da Constituição que os interesses dos mercados são sagrados e permite aí ter outra política econômica no país. Fernanda, E 2... Oi, desculpa. Sakamoto. Não, Não, eu ia só... falar das negociações, mas a gente termina depois com as negociações. Eu queria perguntar, na verdade, o seguinte, porque dentro ainda do que foi aprovado dentro da PEC, né, tem a questão da remodelação do orçamento secreto. Uma parte do Congresso tentou pegar aqueles 19, os recursos, né, que seriam do orçamento secreto, que foram considerados inconstitucionais, a forma de distribuição por parte do Supremo Tribunal Federal, e aí o pessoal tentou fazer um bem bolado para que os deputados e senadores não continuassem decidindo o destino desse dinheiro. Como é que você viu essa saída? A gente sabe que o pessoal era contra, né? De entrada até no Supremo também, contra o orçamento secreto. Como é que você viu a forma com a qual se deu? Né? A gente conversou até na semana passada e você falou que a votação na sexta-feira daquele projeto no Congresso Nacional para tentar dar uma nova cara do orçamento secreto era uma mudança cosmética. O que aconteceu agora na PEC continua sendo uma mudança cosmética ou teve avanços? Olha, Sakamoto, eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito importante. Tirou muito poder do Centrão e desse esquemão, dessa institucionalização do toma lá da cá, na verdade, né? Que foi feito ali no governo Bolsonaro, tu sabe bem. A mudança e a ação do Supremo foi uma ação provocada pelo PSOL. Eles estavam tentando fazer uma resolução que mantinha a figura e criava os super líderes partidários, que iam virar tudo balcão de negócio na Câmara dos Deputados. Eu acho que até ia pulverizar a fiscalização. Eles sofreram uma derrota grande na votação do Supremo Tribunal Federal, o próprio Arthur Lira, o Centrão na Câmara dos Deputados, mas essa turma não quer nunca perder poder, né? Então eu vejo que eles construíram uma saída para esses 19 bi. Vamos lembrar que 19 bi é mais ou menos 6 vezes todo o orçamento do Ministério do Meio Ambiente nesse ano de 2022. Vamos lembrar que 19 bi é o dinheiro que daria e sobraria para recompor os investimentos das universidades ao padrão de 2014. É muito dinheiro, gente. Então, o que eles fazem? Metade vai para as emendas individuais, que é igual para todo mundo, transparente, etc, etc. Metade vai para RP2. O que é RP2? É discricionária do presidente. Mas qual é o jogo do Centrão? Botou a figura do relator aí, para o relator não perder poder frente ao próximo governo, né? O governo Lula que inicia, porque tem uma disputa de poder aí. Então, assim, Sakamoto, comparado com o que nós tínhamos no orçamento secreto, é óbvio que é uma vitória pela decisão do Supremo, não porque o Centrão quis perder força, mas aí eles não tinham o que fazer. Agora, nós não lutamos contra o orçamento secreto para ter mais emendas individuais que, óbvio, são republicanas no sentido de que não são impositivas, então não importa se a Fernanda é oposição, o Bolsonaro teve que liberar as minhas, etc, etc, mas é pulverizado do ponto de vista da política do país. Nós preferíamos esse dinheiro no SUS, na educação e na própria CMO agora, quando for votar, nós vamos fazer esse debate com os valores dos 19 bilhões, poderia ser o orçamento participativo, poderia recompor verba de universidade. Então, não é o que era antes. A derrota do orçamento secreto foi importante, e aí teve dedo, claro, da ação do PSOL, da pressão da sociedade e do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, com a decisão. O arranjo que o Centrão fez não é o que eles queriam, nem, né, enfim, eles queriam manter os superpoderes dos 19 bi, é melhor do que nós temos hoje,
mas para nós não é o ideal, porque nós queríamos todos esse recurso nas políticas públicas, não nas emendas individuais. E o Centrão mantém o poder com a figura do relator na RP2, que a RP2, sim, é discricionário do governo. Então, o governo que entrar vai poder botar lá em RP2, nós queremos construir esse programa de investimento. Só que como o Centrão botou a figura do relator na PEC, vai ter ainda uma negociação com o Congresso Nacional, que foi a forma do Centrão tirar os anéis, mas não perder os dedos. Por isso que a gente tem que seguir a luta também contra o fisiologismo do Centrão, né? Deputada, eu queria lhe fazer uma pergunta mais direta. Como é que a senhora está analisando aí a questão da reeleição do Arthur Lira? Ele perde alguma força, na sua visão, para o caminho dele à reeleição, ou não muda nada? Roberto, eu espero que perca. Eu acho que perde, claro, porque o orçamento secreto deu superpoderes que nenhum outro presidente da Câmara teve, vocês sabem disso, né? Acompanham política cotidianamente. É um negócio escandaloso, né? E ele construiu a eleição dele e depois a estabilidade do governo Bolsonaro com esse mecanismo do orçamento secreto. Agora, o que acontece? Né? E por isso, inclusive, também o pessoal já definiu de ter candidatura própria e defender uma candidatura independente, é claro, em primeiro lugar, mas quando a gente viu que o PT já apoiou o Lira, né, há umas 2 semanas atrás, bom, a gente começou a se posicionar. Por quê? Porque o Arthur Lira reeleito é muito ruim para o país. Muito ruim para os que defendem, né, o combate ao centrão e ao fisiologismo e essa lógica que a gente conhece da política brasileira, e muito ruim para o governo Lula, nesse mecanismo de chantagem, etc., pressão permanente, e muito ruim para os que defendem também a responsabilização dos crimes cometidos pelo Bolsonaro, porque a gente sabe que o Arthur Lira foi elemento de defesa e de manutenção. Acho que ele perde força, mas ainda, como todos os outros partidos, ou a maioria deles já está apoiando o Lira, ainda não tem né, um movimento que sinalize por uma candidatura alternativa, no sentido dos outros partidos. O pessoal está fazendo essa luta e vamos seguir fazendo essa luta, porque é importante ter uma candidatura alternativa na Câmara dos Deputados.